Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje para ter que defender o Santos Futebol Clube, aliás, como é de praxe deste canal, né? E como é comum na minha história como jornalista. Sempre respeitando as opiniões e tentando entender o porquê de o Santos Futebol Clube despertar tanto ódio em algumas pessoas. Tanta falta de consideração, ao ponto da instituição ser atacada por tabela ao se mirar na fase do clube. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like no vídeo, que também é importante. Se você puder e quiser, torne-se membro do canal. Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer aqui, porque eu não vou cometer o mesmo crime, o mesmo desatino daqueles que utilizam as palavras ditas ou escritas para desmerecer uma instituição ou um outro ser humano, e até ferir a ética profissional. Vira e mexe, especialmente quando eu estou fazendo live, alguém me manda mensagem dizendo: olha, fulano de tal disse tal coisa, Beltrano falou tal coisa. Eu prefiro não comentar. Eu acho que cada um tem uma linha editorial no seu trabalho. Alguns, por exemplo, atacam fortemente a atual diretoria do Santos, outros defendem fortemente a atual diretoria do Santos, alguns atacam violentamente gestões anteriores do Santos, outros defendem gestões anteriores do Santos, mesmo não sendo possível, mas tem gente que faz isso. E eu respeito a opinião de todos. Eu tenho a minha opinião, tenho as minhas posições aqui no canal. Muitas vezes eu sou criticado por isso, porque tem gente que acha que eu preciso bater mais, e eu vou bater a hora que eu achar que tenho que bater, e eu vou criticar a hora que eu achar que eu tenho que criticar. Eu não vou pautar a minha opinião pelo que os outros acham. E tem gente que acha que eu bato pouco, tem gente que quando eu critico, acha que eu estou criticando demais, né? Enfim, não dá para agradar todo mundo. A gente, como jornalista, e eu defendo a minha profissão, defendo o diploma de jornalista, porque você tem técnicas que você aprende na faculdade, que são importantes para você desenvolver um bom trabalho. Eu acho que cada um tem que ter a consciência tranquila em relação ao trabalho que faz e pautar a sua opinião pelos seus pensamentos e não pelo que os outros imaginam que seja importante, não por aquilo que os outros acham que você tem que dizer. Dito isso, me causa muita estranheza, às vezes, profissionais experientes, com rodagem, caírem em certas armadilhas ou se comportarem de uma maneira que lembra muitas vezes a de jovens iniciando na profissão, ou que nem profissionais são e que utilizam um meio de comunicação como é um canal no YouTube, por exemplo, ou um blog, enfim, para conquistar fama, visibilidade, dinheiro, porque os minutos em que os senhores estão aqui assistindo este vídeo, eles geram receita. E é assim para todo mundo. E já teve gente que percebeu que, por exemplo, uma thumbnail, que é aquela foto que a gente coloca no destaque do vídeo, com palavras fortes, com palavras chamativas e até com mentiras, isso gera impulso. Aí a pessoa vai lá e clica no conteúdo. Aí quando você vai ver o conteúdo é só bobagem, né? Ou só mentira. Acontece isso. Então hoje a gente vive uma época em que a comunicação ela está infestada de pessoas que são despreparadas e de pessoas que são mal intencionadas. Pessoas que querem tirar vantagem, seja do futebol, de clubes como o Santos e até da política do Brasil. Então a pessoa faz um canal, às vezes ela nem tem lá muita conexão com aquilo,
e resolve falar o que determinados nichos e grupos querem ouvir. Por quê? Porque dá dinheiro, né? Então, nesse universo, quem é jornalista como eu, e eu sou jornalista desde 93, e falo sobre o Santos desde então, porque o meu primeiro emprego foi, foi falando na rádio Guarujá, como plantão esportivo, e eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu sempre conto a minha vida profissional a partir do dia em que eu atuei profissionalmente pela primeira vez, porque no meu tempo o estágio em jornalismo era proibido, né? Então eu conto desde 1993. Então o ano que vem eu faço 30 anos de jornalismo e sempre falando sobre o Santos. Hoje eu me considero muito melhor do que eu era no começo. E lido melhor com certas circunstâncias, com algumas situações, diferente do que eu lidava no começo. Então a experiência é importante, e para os jovens, ter gente do lado que possa ajudar, mostrar. Por exemplo, eu convivo com muitos jovens jornalistas ainda hoje, que cometem erros, e é normal. Aliás, eu cometo meus erros também. Outro dia eu cometi um erro que, graças a Deus, eu fui perdoado pela parte que estava envolvida, porque eu realmente perdi a cabeça, perdi a razão. Eu não estava no ar, mas acabou vazando e tal. Enfim, vocês já sabem bem essa história. Então, se a gente, com 30 anos de profissão, erra, imagina quem está começando. E quem está começando precisa ter o balizamento, o apoio de gente mais experiente. Para dizer, olha, essa palavra está errada, essa construção aqui desse texto não está correta, esse tipo de apuração que você está fazendo carece de mais conteúdo, e por aí vai, né? Mas quem sou eu para falar? Eu sou só um jornalista com um canal de 27 mil inscritos, não tenho pretensão de ser um gigante do YouTube. A minha pretensão é falar sobre o Santos, e se eu puder ganhar um dinheiro com isso, tudo bem, porque eu tenho o meu trabalho na TV, tenho meu trabalho no rádio, tenho meu trabalho corporativo com empresas em assessoria, enfim. Mas estou aqui para dar meus pitacos sobre o Santos. E aí, a gente reclama às vezes dos jovens jornalistas e reclama de não jornalistas que se metem a fazer jornalismo sem ter nenhuma base técnica para isso. E aí vem uma pessoa que é experiente, que é reconhecida, que é famosa, que sempre alardeou ser amigo do Pelé. Esta pessoa sempre se dizia ser amiga do Pelé, e trata o Santos com enorme desdém e enorme desrespeito. E é muito difícil para eu ter que falar isso aqui, porque eu repito, eu não gosto de opinar em cima do trabalho dos outros, especialmente de colegas jornalistas. Mas o que fez o distinto Juca Kfouri após o jogo Santos e Fluminense, neste sábado, infelizmente não dá para a gente não ter uma posição, né? Ele escreveu e chamou o Santos de Ninguém Futebol Clube. Tem até uma frase aqui sobre o jogo, por que não, falando sobre o Fluminense, porque quem não consegue vencer o Ninguém Futebol Clube deixa de merecer o que quer que seja a não ser o 0-0. O Ninguém já foi chamado de Santos Futebol Clube e ganhou ponto fora de casa. Bom, pelo que me consta, o Santos continua chamando o Santos Futebol Clube, o CNPJ é o mesmo, o endereço na Vila Belmiro é o mesmo. E aí eu não sei se o Juca se lembra, ou se ele passou por isso, como corintiano, de algum jornalista santista nos anos 60, 70, ou algum jornalista palmeirense, ou algum jornalista são paulino, ter se referido ao Corinthians quando ficou 22, 23 anos sem ganhar um campeonato, ou quando ficou 11 anos sem ganhar do Santos, como Ninguém Futebol Clube. Algum colega seu aí da capital paulista, ou você mesmo, chamou o Palmeiras de Ninguém Futebol Clube quando o Palmeiras ficou tantos e tantos anos na fila e precisou do dinheiro da Parmalat para ser campeão, né? O Botafogo no Rio ficou 21 anos sem ganhar campeonato. Você lembra de alguém chamar o Botafogo de Ninguém Futebol Clube? Eu não vou ser hipócrita. O cara que é corintiano não torce pelo Santos. Não vai torcer pelo Santos na final do Mundial contra o Barcelona. O São Paulino e o palmeirense, idem. Estava todo mundo rezando e rindo para que o Santos caísse no Campeonato Paulista para a segunda divisão. Como torceu no Campeonato Brasileiro, torceu mesmo.
A gente tem que parar de ser hipócrita, né? O cara torce pro time dele, senão ele não era jornalista esportivo. Agora, quando você está trabalhando, aí você respeita a linha editorial da empresa. Se você tem um canal independente no YouTube, você pode falar o que você bem entender. Eu, por exemplo, não chamo Corinthians de gambá, São Paulo de Bambi, Palmeiras de porco, apesar de que a torcida do Palmeiras até aceita. Mas eu não me refiro aos rivais do Santos de forma pejorativa. Até porque eu sei que todos são importantes para que o todo funcione, né? Todos são importantes para que o coletivo funcione. O que seria do Corinthians e do Palmeiras sem o São Paulo, sem o Santos, enfim. A rivalidade é o que empurra estas equipes, que movimenta o futebol. O título do Palmeiras contra o São Paulo no Campeonato Paulista não teria a menor graça se tivesse, quer dizer, até teria graça, mas se aquela virada aos 4-0 tivessem sido resultado de uma vitória sobre, sei lá, o Ituano, o Novo Horizontino. Foi legal porque foi contra um rival, o rival São Paulo, do Palmeiras. Então, eu pergunto para o Juca se o fato de o Santos estar num processo importante de recuperação, depois de tantos anos em que ele foi muito mal administrado, a instituição Santos merece ser chamada de ninguém. Você pode até criticar o atual momento do Santos e dizer, olha, o Santos não está bem, o clube foi entregue a gestões que deixaram a situação desta forma. E hoje há uma diretoria que tenta resolver os problemas, mas que peca na construção do time de futebol, ou que pecou até agora na construção do time de futebol, né? A gente não sabe se ao final da gestão do Andrés Ueda o futebol estará recuperado ou não. Então é realmente lamentável que ao mirar o trabalho dos ex-dirigentes e da atual diretoria do Santos, o colega jornalista tenha atingido o coração da instituição e também do torcedor do Santos. Realmente lamento isso tudo que aconteceu. Não vai haver retratação, pelo que eu percebi. Aliás, alguns outros colegas de São Paulo que são corporativistas, né? O que é raro no meio jornalístico, porque no meio jornalístico o que tem mais é gente querendo puxar o tapete um do outro. Muitos colegas saíram em defesa do que disse o Juca Kfouri, né? Colegas, inclusive, que já tiveram sérios problemas por desrespeitar torcidas de outros times, né? Perderem até emprego porque se referiram de forma pejorativa a torcidas de algumas outras equipes. E aí o Santos tomou uma atitude correta de reclamar publicamente a respeito da posição do caríssimo jornalista Juca Kfouri, né? E mirou também o Santos no portal UOL e nos profissionais que inclusive para lá foram chamados, né, foram contratados profissionais para reforçar a cobertura do Santos, que são o Lucas Mussetti, o Éder Traschini, que nem está tão mais assim no Santos, e a Gabriela Abrino antes que lá já estava. Não sei se resolve, não sei se é o correto, até porque esta semana que passou, a própria assessoria de imprensa do Santos escolheu o portal UOL para que o presidente desse uma entrevista importante. Fazia tempo que o presidente não dava entrevistas, e ele atende alguns meios de comunicação que a assessoria considera mais relevantes, né, que vão dar mais audiência, o que não acontece com todos os canais independentes que falam do Santos, por exemplo, né? Para conseguir uma entrevista é muito difícil, mas para os grandes portais e para os grandes canais de TV, de rádio e tal, que tem muita audiência, a assessoria do Santos consegue este espaço, né, na agenda do presidente. E estranho o fato de que, ao conseguir essa entrevista, logo depois vem o colunista do UOL e diz algo do gênero. Então, só para reforçar, os jornalistas que trabalham na cobertura do Santos não têm culpa do que aconteceu. E não adianta cobrar deles um posicionamento, porque conhecendo como funciona internamente, certamente foi pedido a eles para que não se manifestassem a respeito desta situação, para não aumentar o problema institucionalmente falando. De qualquer forma, o Santos ele precisa aprender essa lição também, porque teve muita gente que disse que o Santos precisa se dar ao respeito, né? Vejam, no primeiro jogo do campeonato, e eu no vídeo passado disse,
que não tinha visto com 100% de atenção o lance do pênalti, o Santos continua sendo prejudicado pela arbitragem, né? Faltou dizer isso no texto aqui do Juca, que houve um pênalti claríssimo para o Santos no final da partida, né? Eu não acompanho as colunas dele, mas eu queria saber, por exemplo, qual foi a manifestação no clássico Santos e São Paulo, quando 3 pênaltis não foram dados a favor do Santos, contra o São Paulo vice-campeão paulista, se houve alguma manifestação do gênero, né? E o Santos continua sendo prejudicado por arbitragem, por confederações, enfim, historicamente, né? Não foi, o Santos nunca ganhou um campeonato em que a arbitragem tenha feito o que foi feito em 95, né? Ou em 2005, com o mesmo personagem, o Sr. Márcio Rezende Freitas. E aí como é que são os pesos e as medidas da análise, né? Enfim. Então eu tenho o maior respeito pelo profissional, eu lamento este posicionamento dele, mas eu não permito que as pessoas desrespeitem o Santos, desrespeitem o Santos na minha frente. Eu já arrumei confusão com um amigo que o cara veio me dizer na minha cara que o Santos era time de bairro. E eu quase encerrei uma amizade por conta disso. Na minha frente, ninguém desrespeita o Santos. A instituição, você pode não gostar do presidente, você pode não gostar do técnico, você pode não gostar dos jogadores, mas não desrespeite o Santos na minha frente. E não desrespeite o Santos publicamente. Porém, o Santos precisa se dar o respeito, né? Inclusive ao ponto de se fazer representar de uma forma mais forte nos bastidores, para que não aconteça sempre o que acontece com relação à arbitragem. E que o Santos, por exemplo, não faça como o senhor José Carlos Pérez fazia, que ele passou 3 anos, ele era o zero em vez de me mandar mensagem no tempo da ONG, né? E depois que ele foi eleito, ele não me deu uma entrevista. Eu acho que ele tinha medo de mim. Agora, na Gazeta, em São Paulo, ele ia toda hora. Onde há profissionais que nunca demonstraram muita simpatia pelo Santos. Um deles, inclusive, que lá está, disse outro dia que o Santos não é mais um time grande, né? E ele ainda levava a camisa do Santos para entregar no programa da TV Gazeta. Não quer respeitar o Santos, quer ter outra linha editorial, beleza, mas o Santos não pode lamber as botas de quem desrespeita o clube, né? E aí eu não estou nem entrando no caso do UOL, porque o UOL, por exemplo, ele é do Grupo Folha, e o Grupo Folha tem por padrão ter a sua linha editorial jornalística e permitir que os seus colunistas e blogueiros escrevam o que bem entendem. Vira e mexe, tem coluna que sai na Folha de São Paulo e que é cercada de polêmica, porque o cidadão lá, sob o argumento de que a empresa dá liberdade de expressão, deixa que todas as pessoas falem democraticamente, tem gente lá defendendo coisas indefensáveis, né? Dos mais diferentes cunhos sociais, enfim. Vocês já devem ter visto algum tipo de polêmica que se refere a questões políticas, sociais, enfim. Todo mundo tem voz, desde que tenha conteúdo. Eu, por exemplo, no meu trabalho diário como jornalista, eu não dou palanque para maluco. Se o cara vai lá no meu programa para defender, quer dizer, nem vai, que eu já nem permito. O cara defender, por exemplo, absurdos, eu não levo. Terra plana, não vai. Não vai. Ah, olha, só que da Associação dos Defensores do Casamento de Meninas Adolescentes, popularmente conhecido como pedófilo, no meu programa não vai. Pode ir no outro, no meu não vai. Defensores das pessoas superiores de cor branca. Ah, existe isso? Vai no programa, no meu não vai. No dos outros pode ir, no meu não vai. Então assim, sob a bandeira da democracia, permite-se muitas vezes que as pessoas defendam absurdos. E eu sou um democrata, eu defendo que as pessoas falem e argumentem o que elas bem entenderem. Desde que elas não cometam crime e desde que elas não desrespeitem as instituições. Então, claro que o Santos precisa se dar ao respeito nas suas atitudes, o Santos precisa se dar ao respeito em brigar contra quem tenta prejudicar o clube. O Santos precisa melhorar em campo, porque historicamente o Santos só foi engolido, foi suportado pelos colegas da imprensa de São Paulo, porque o Santos teve grandes times, né?
desde o tempo do Pelé, passando pelos meninos da Vila de 78, o time de 95, o time de 2002, o time de 2010. Então não tinha como não falar do Santos. É por isso, por exemplo, que o Neymar é odiado por grande parte da imprensa brasileira, porque ele jogou no Santos. E ele que se lembre disso um dia, quando ele voltar ao Brasil, porque como ele mesmo disse, a única torcida que torceu por ele foi a do Santos, né? Se ele parar no Palmeiras, por exemplo, no Flamengo, lembre-se, dos times do Rio nem tanto, mas os de São Paulo pior, era muito perceptível, né? Jornalistas que se dizem éticos e íntegros, que são defensores da porrada, do carrinho, porque o Neymar era folgado. A arte fica em segundo plano. Em primeiro plano tem que ficar a violência, porque o drible tem que ser combatido com porrada. E eu vi isso muito acontecer. Colegas jornalistas aqui de Santos que faziam programas de rádio, de televisão para emissoras de São Paulo, e que a gente sempre dizia, espelho do programa, 20 minutos de Corinthians, 15 de São Paulo, 15 de Palmeiras e o que sobrar para o Santos. Era sempre o último a entrar. Em vários programas de rádio, em muitos programas de televisão, né? Quando o Santos venceu o Flamengo no Rio, agora no Campeonato Brasileiro, não foi o Santos que ganhou do Flamengo, foi o Flamengo que perdeu do Santos. A pauta era o porquê o Flamengo tinha perdido e não porque o Santos tinha ganho. Por aí se vê como o Santos é mal tratado por parte da imprensa. Não são todos, vamos ser justos, mas uma boa parte. E não adianta mudar, porque eu já vi o cara dizer assim, pauta, o Corinthians ganhou o primeiro lugar, abre com o Corinthians. Crise no Corinthians é mais notícia, vamos abrir com crise no Corinthians. Eu já ouvi isso, ninguém me falou. E para fechar esse assunto, dizer o seguinte, existe hoje uma mídia alternativa, independente, que fala sobre o Santos, com pessoas que têm hoje, graças a Deus, uma capacidade de fazer um trabalho exclusivo ou viver do noticiário do Santos. Eu não consigo, porque eu tenho família, eu tenho compromissos, eu preciso das minhas atividades regulares, eu não consigo viver do canal, mas tem gente que consegue viver de canal e de cobertura do Santos. Eu acho ótimo, seria meu sonho de consumo um dia ter essa possibilidade. Porém, é muito difícil para todos nós, para todo mundo que faz conteúdo sério sobre o Santos, porque tem gente que não é séria, né? Quem faz conteúdo sério sobre o Santos. E aí a gente vê, por exemplo, alguns dos santistas nas nossas redes sociais falando, poxa, o seu programa podia ser melhor, o seu canal podia ter um áudio melhor, uma luz melhor, um vídeo melhor, podia ter edição e tal. Empresários muitas vezes. E onde está o investimento desses empresários? Como é que a gente concorre com um poder de mídia deste tamanho se a gente não tem apoio? O que nós temos de apoio são os inscritos, alguns superchats, os membros que pagam regularmente, e a gente coloca sempre um valor muito pequeno para que todos possam contribuir. É assim que esses canais sobrevivem, né? Não existe outra alternativa. Eu tenho aqui 2 patrocinadores e eu tenho um acerto especial com eles. E ainda tem gente que quando eu falo aqui os patrocinadores reclama. Olha, o vídeo começa em tal, porque o cara não tem paciência para esperar 30 segundos. Eu leio aqui o texto dos meus apoiadores. O cara não entende que é importante para o canal ter os apoiadores. Eu precisava de mais. E outros também precisavam ter. Porque senão, se por exemplo a gente não conseguir fazer com que os canais, o meu canal e de todo mundo, possa ajudar a gente a reinvestir no canal, fica muito difícil. Então as pessoas, elas dão audiência, elas clicam nas páginas e tem lá banners patrocinados, né? Gera lá uma enorme visualização para esses patrocinadores que estão nas páginas destes outros comunicadores não santistas, e eles ganham dinheiro. E a gente que está aqui
sábado, domingo, Natal, Ano Novo, dia do aniversário, de manhã, à tarde, à noite, fazendo conteúdo para o torcedor do Santos. Muitas vezes a gente não tem este retorno e este apoio por parte das pessoas. Então, meus caros, o que eu tenho para dizer é isso. Apoiem quem apoia o Santos. Deem audiência para quem dá audiência ao Santos. E respeitem quem respeita o Santos. Quem não respeita o Santos, eu só lamento. E devo dizer que pode ser até que demore, mas o Santos há de ressurgir e ele há de conquistar novamente o espaço que dele é de direito dentro do futebol brasileiro. Passa, claro, por uma gestão correta e futuras gestões corretas e pela participação do torcedor neste contexto. Então, eu espero que o companheiro Juca Kfouri ele reflita sobre o que ele falou. Aparentemente não vai dar o braço a torcer. Ele que diz que é ateu por causa do Santos. E eu fico me perguntando se Deus não tinha mais o que fazer do que se preocupar com a torcida do Corinthians. Né? Na cabeça dele, ele virou ateu porque não acreditava mais em Deus, porque o Santos judiava do Corinthians. Né? Enfim, eu acho que não deveria ser assim. Mas que ele pense, talvez, numa próxima vez, ao se referir ao Santos de tal forma. E que o Santos trabalhe para que não dê margem às pessoas falarem do clube desta forma. E que o torcedor valorize quem valoriza o Santos, tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.